Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro. E hoje estamos aqui com a nossa amiga Ana Bender. É para cá, é para cá. A nossa amiga Ana Bender, que aceitou fazer a palestra conosco, fazer essa live conosco aí. Que legal. Valeu, Ana Bender. Brigadão. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E temos aí também o Ricardo, temos o João, né? E hoje estamos aí, vamos falar da parábola do semeador. Lembrando que eu, o João, o Ricardo, inclusive a Ana Bender, somos todos trabalhadores lá do Instituto Espírita Dias da Cruz, né? Estou com um pouquinho de delay ali, mas daqui a pouco a gente resolve isso. Somos trabalhadores lá do Instituto Espírita Dias da Cruz. Instituto Espírita Dias da Cruz, né? A casa espírita que fica ali na esquina da Azenha com a Ipiranga, né? Tem um albergue, tem uma escola, né? Faz um trabalho muito bonito. Quem não conhece, entra nas redes sociais, aqui um texto aqui embaixo do vídeo, tem as redes sociais, tem as nossas redes sociais para que vocês possam nos conhecer um pouquinho desse trabalho. E hoje nós vamos falar da parábola do semeador. Mas antes eu vou pedir aqui para o João fazer a nossa prece de abertura, pode ser, João? De tipo surpresa, assim, do nada? Claro, Alex. Satisfação mais uma vez estar contigo, com o Ricardo, hoje com a nossa querida Ana Bender. É um prazer muito grande também estar com nossos amigos e amigas de casa, que com tanto carinho nos acolhem. Fazendo a nossa prece de abertura, convido aos irmãos e às irmãs, nesse laço, nesse vínculo de fraternidade, nessa corrente do bem, a elevarmos os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, em forma de agradecimento por mais uma oportunidade que estamos tendo de estar conectados com esses irmãos e irmãs trabalhadores e trabalhadoras da Seara do Bem, vinculados ao Instituto Espírita Dias da Cruz, que desde cedo preparam este ambiente virtual, mas também tão próximo a cada um de nós, para nos sentirmos acolhidos, para nos sentirmos amparados, recebendo em nossos lares, em nossos locais de trabalho, junto àqueles e aquelas que nos são tão queridos e queridas, esses fluidos de paz e de amor que com certeza nos trazem a calma, nos trazem a paz, além a tolerância, a todas as dificuldades, a todas as angústias, a todos os medos que vivenciamos na nossa caminhada. Temos a certeza de que cada um está sendo amparado nas suas necessidades, está recebendo na sua consciência a intuição necessária, a orientação para que este caminhar se torne menos pesado, menos angustiante, menos doloroso. Que todos nós nos sintamos abraçados, que todos nós nos sintamos queridos por estes amigos espirituais que estão nos coordenando, nos guiando, de acordo com a vontade do nosso Pai Maior e do nosso amigo e mestre Jesus. Com a certeza da proteção, da segurança e do amparo recebidos, nós pedimos humildemente a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, então, né? Tá bloqueando bastante a minha. Que coisa, mas vamos ver se volta, se ela volta direitinho. Vamos lá. Tá picotando muito minha voz, guris?
Mais ou menos? Tá. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá certo, tá certo. Mais ou menos. Deixa eu ver aqui se eu consigo usar aqui. Vamos ver aqui como é que fica. Essa aqui só um pouquinho. Vai ser grande coisa, de repente já dá uma... Peraí. Vamos adicionar aqui. Vamos ver se eu entro aqui. Não, essa aqui não entrou. Então vamos usar só essa aqui mesmo. Então vamos lá, né? Primeiramente, vamos ver quem está conosco aqui no chat. Vamos ver. Ou o Márcio. O Márcio está aí sempre, né? Márcio, nosso parceirão. Márcio Carlinhos, olha aí. Ó. Carlinhos até que deu um oi para Ana Bender ali, ó. Olha ali o Carlinhos aí, ó. Azar, Carlinhos. A Mirta já está conosco. E, ó, Zé Luiz já está aí conosco também. Que legal. A Neuza, a Abelina está aí. Rosângela está conosco. A Evelyn está aí conosco. Que legal, ó. A Rosa Maria Olson está sempre conosco aí também. A Clau. O Sadi, ó. E Sadi, tudo bom? A Fran aí também, ó. Sempre conosco também. A Carmen. A Maria Alves. Olá, Maria Alves, tudo bom? O Idésio aí também, ó, o Idésio também, nosso parceirão, a Giane, legal. O pessoal todo aí, ó, o Sadi ali, Sadi feliz de te ver, né? Te mandou um abraço ali também. Legal. Vamos lá então, né? Hoje aí estamos falando da parábola. Deixa eu abrir aqui o outro só um pouquinho, vamos ver aqui se eu consigo melhorar um pouquinho essa conexão. Vamos ver. Alô? Eu acho que perdemos o Alex. Ricardo, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Estou te ouvindo também, João. Certo, eu acho que também, Ana, tá bom. Acho que o Alex tá ali reconectando. Conectando. Vamos ver se ele voltei, pronto, voltei. Aí. Vamos ver se... Vamos ver, voltei. Vamos lá. Vamos tocar ele assim mesmo. O Ricardo já se assustou, ó. Pronto, vamos ver se vai. Tá travando bastante a minha conexão hoje, mas vamos lá. Então, a parábola do semeador. Parábola do semeador. Vamos ler a parábola primeiro aqui para a gente poder pegar um pouco dessa historinha, né? Vamos ver aqui. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábola: Saiu o semeador para semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada. E as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E a outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu fruto a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe: O que significa esta parábola? Respondeu-lhe Jesus: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. O sentido da parábola é este: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido. Então vem o diabo e tira a palavra
dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas na hora da provação voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida. E o seu fruto não amadurece. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra, com coração reto e bom, a retêm e dão frutos, com perseverança. Isso aqui está em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9, Marcos, capítulo 4, versículo de 1 a 9, Lucas, capítulo 8, versículo de 4 a 15. O que mais me chamou a atenção nessa parábola aqui, né, é o seguinte item que diz assim, lá no início, bem no início, né, diz assim: e afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, e disse Jesus em parábolas. Logo o início dessa parábola, né, ela já tem isso, afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus em parábolas. Né? E afluindo, né, vindo gente, correndo gente de todas as partes, né, vindo muitos ao seu encontro, né, diz aqui uma grande multidão. E o interessante é que lá na sequência Jesus fala aos discípulos o porquê que ele disse por parábolas isso. Porque muitos tendo ouvido não ouvem, outros tendo olhos não veem. E o quão é interessante a questão dos muitos que hoje escutam, e desde sempre é assim, que escutam a palavra de Deus e a recebem de determinada maneira, de uma ou de outra, de acordo com aquilo que carregam na sua intimidade, de acordo com aquilo que carregam no seu íntimo. Podemos aí falar da sua intimidade como a terra, né? Podemos aí falar da sua intimidade como esse terreno aonde cai a semente, que é a palavra de Deus. E temos aí um terreno, né? Um terreno muito seco, muito árido, ou um terreno com pedras, terreno com espinhos, ou a terra boa, que é aquela, né, que deu frutos para essa palavra. E aqui diz assim, né, lá no Parábolas e Ensinos de Jesus, no Cair Bar Schutel, diz assim: a terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. A terra que recebe as sementes representa o estado intelectual e moral de cada um. Beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Aqui onde eu trabalho, eu tenho uma composteira. Pra quem não sabe o que é uma composteira, né? Aquela caixa onde nós colocamos ali os restos orgânicos, de areia, um pouco de serragem, e ali nós vamos formando um adubo. Vamos formando, né? Ali uma espécie, né, de adubo para as plantas. Mas essa nossa composteira tem minhocas, então também é um minhocário. Né? E esses dias eu estava alimentando as minhocas. E o que eu trago? Trago um pouquinho de resto orgânico lá, né? A gente faz a salada, aquela coisa toda, né? Prepara ali e você traz um pouquinho de resto orgânico e vai misturando naquela terra com as minhocas para alimentar as minhocas. E eu alimentando aquelas minhocas ali naquele minhocário, comecei a puxar as minhocas ali, né? E ver o quanto tinha de minhocas novas.
quanto de minhocas novas tinha? Eu me lembrei que da última vez que eu havia alimentado as minhocas, posto o resto orgânico no minhocário ali, foi muito. Então ainda tinha pedaços do que eu havia colocado ali. Mas, enfim, tinham muitas minhocas novas e a terra estava extremamente úmida, apesar de não ter posto água nela. A terra estava úmida, bem pretinha, né? Estava ali muito bem nutrida. E toda vez que eu vou fazer esse processo de alimentar essas minhocas, eu fico olhando a maravilha que é esse trabalho da minhoca. Esse trabalho da minhoca que ela vai, né, perfurando a terra, vai deixando a terra ali arejada, vai transformando em um ali que resto orgânico. Mas o quanto é pequena e frágil uma minhoca. O quanto é frágil esse ser que prepara a terra para a semente. O quanto é frágil o ser que precisa preparar o terreno para que a planta cresça em um ambiente nutrido. Se nós formos identificar a nossa vida, nós poderíamos dizer que ora somos minhocas e ora somos terra. Ora preparamos a nossa intimidade com o trabalho de um ser quase que insignificante, mas que tem um trabalho esplêndido de preparar a própria terra para aquilo que for plantado nela. Para preparar a terra para aquilo que for plantado nela. Nós ficamos pensando assim, mas muitas vezes a gente pensa, né? Mas esse mundo está virado do avesso, né? Foi esquecido por Deus, porque olha o caos que está. A minhoca nunca pergunta que semente será colocada na terra. Ela simplesmente espera. E garante que a terra esteja na melhor condição possível para receber essa semente. E olha se não é uma maravilha, né, de ação, se não é uma ação maravilhosa. O quanto nós temos a aprender muitas vezes com a natureza, né? E esperar. E esperar. Porque muitas pessoas recebem a palavra de Deus. Um grande montante de pessoas recebe a palavra de Deus. Mas nem todos preparam a sua terra. Nem todos cultivam a intimidade espiritual, cultivam a paz interior para criar ouvidos e olhos de ouvir. E muitas vezes é até propício que a pessoa não compreenda tudo de pronto, porque senão ficará que nem muitos estudiosos de diversos tipos de religião que nós vemos, que perdendo o tempo de preparar a terra, né, fazendo o trabalho árduo de perfurar a terra, de produzir o adubo, né, de criar o humo, aquele trabalho de alimentar o solo da maneira correta, perante as dificuldades que devem ser vividas, ele simplesmente sacia sua sede de conhecimento e permanece sem olhos de ver e sem ouvidos de ouvir. Não consegue, né, alimentar a sua parte moral, que é a parte que realmente interessa ao ser. É aquela culminância que nós vamos encontrar depois do desenvolvimento intelectual, depois do trabalho árduo, vamos desenvolvendo a moral, a verdadeira moral. E muitos no mundo percorrem esse caminho. Como alguém que deseja uma terra fofa, sem o trabalho singelo da minhoca. Sem o trabalho essencial feito por esses seres pequenos, que somos nós perante a palavra de Deus. Mas você pode ver que quando você abre a terra, a minhoca não está sozinha. Tem muitas e muitas outras minhocas trabalhando
uma junto com a outra, né? Podemos dizer que uma andorinha só não faz verão. Pois bem, uma minhoca só não faz adubo. Uma minhoca só não perfura a terra. Percebemos aí a necessidade de abrirmos mão do nosso egoísmo, de abrirmos mão da nossa vaidade, de abrirmos mão de querermos uma coisa ou outra, ou achar que isso não é digno para mim, ou que aquilo não é tão grandioso quanto eu mereço, ou que se eu não me preparei tanto para fazer determinado trabalho. Para encerrar aqui, certa vez Haroldo Dutra Dias foi designado para atender aí um fórum aí de uma cidade do interior, né? Foi atender aí. E aí, chegando lá, aquela cidadezinha, não tinha muita coisa para fazer, né? Parada. Aí a freira que cuidava lá do orfanato convidou ele para visitar as crianças. E ele foi lá, aquela coisa, né? Se perguntando o que eu estou fazendo aqui, que terra é essa que eu tô? E a freira caminhando com ele. Aí, de repente, no meio da visita, a freira vira para ele e diz assim: Olha, meu filho, eu não sei por que devo te dizer, mas está me vindo para mim te dizer e eu tenho que te dizer. Estão pedindo para mim te dizer e é o seguinte. O recado é o seguinte: floresça aonde Deus te plantou. Floresça aonde Deus te plantou. E muitas vezes, por nos negar a fazer o trabalho singelo da minhoca, nós acreditamos que a terra ao qual estamos soltos, ou cremos que estamos soltos, não é digna do nosso trabalho, da nossa presença. Ou que aquelas pessoas são pequenas demais para estar conosco, ou que a vida não nos dá o que nós precisamos. Pois bem, floresçamos aonde Deus nos plantou. E com toda certeza, aquela palavra de Deus, que é uma semente, nos transformará em uma árvore grandiosa, capaz de dar frutos e sombra a quem necessita e nos procura no caminho. Sempre lembrando que somos nós a providência divina que o próximo busca. Então é isso aí. Ana, eu vou te passar agora, né, para que tu possa dar sequência para nós aí. Até esqueci de aumentar aqui. Muito boa noite para todos que estão aqui com a gente. Já que o Alex preparou a terra, né, de que essa terra está aerada, que essa terra ela tem um humus muito muito preparado para receber a semente, vou falar da semente, né? A semente da palavra de Deus é uma semente de qualidade perfeita. É uma semente perfeita. E se o solo está bem preparado, tendo os outros elementos, né, que é a luz, né, calor, na medida certa, se nós tivermos esse conjunto inteiro, ela vai semear, vai germinar, vai florescer e vai frutificar. Mas a nossa vida cotidiana, a gente se depara em que ao longo do mesmo dia, às vezes nós somos solo árido, às vezes nós somos solo encharcado, às vezes nos falta luz, e que ao longo do mesmo dia nós somos diferentes tipos de solo. E acolhemos não somente a semente perfeita da palavra de Deus, mas nós acolhemos diferentes sementes que no nosso solo íntimo da nossa tela mental, né? E também, quando eu era criança, que eu ouvia essa parábola, eu pensava no meu sentimento desde que eu me identificava com um daqueles solos, e eu achava que era meio estigmatizado, assim, ou eu sou o solo rochoso, ou eu sou o solo de espinhos, né? Ou eu sou o solo fértil. E na nossa pequenez humana, a gente nunca se sente solo verdadeiramente preparado,
Nós sempre nos sentimos solo em preparação. E isso não deve nos fazer esmorecer, muito pelo contrário, né? Nós, como espíritas, a gente sabe da nossa trajetória, da nossa caminhada, e de que nós somos solo em constante preparo. Porque a semente que a gente vai receber e recebe todos os dias, todos os minutos no nosso solo íntimo, é a semente da perfeição, é a semente de efetivamente nos sentirmos parte de Deus, nos sentirmos dentro do todo que é Deus. E aí tem uma coisa, fazendo uma metáfora, né, com as ciências biológicas, né, de que os seres vivos, isso inclui as sementes, eles competem os bons com os maus. A semente boa, ela compete com a semente não tão boa, né? E com as ervas daninhas, com os parasitas, né, da botânica. Então, eu caí, Alex. Eu caí? Não? Tá. Não. Para mim, sumiu aqui, eu fiquei pensando que eu caí. Então, competem, né? E aí, se eu quero que uma árvore frondosa, né, que venha pequenininha de uma semente, frutifique, eu tenho que cuidar do que eu estou semeando, do que eu estou deixando crescer à volta dessa planta, dessa árvore frutífera. Eu vou ter que continuar limpando esse terreno e tirando daquele solo aquelas sementes das ervas daninhas para que elas não venham a competir com a semente boa daquilo que eu quero que cresça. Isso é o nosso processo de autoconhecimento, em que a gente tem um propósito de melhoria do foro íntimo, a gente faz um trabalho interno, né, constante, preparando o nosso terreno, preparando e cuidando dessa semente da palavra de Deus dentro de nós, mas a gente precisa ficar vigilante aquelas sementes que a gente deixa cair, que por um acaso caiam no nosso terreno íntimo, para que elas não cresçam. As sementes da insegurança, as sementes do desamor, da incompreensão, né? As sementes da ausência de senso de racionalidade no nosso processo de pensamento, né? A gente precisa ficar bastante atento a isso. A gente precisa ficar lá limpando, né? O nosso terreno ali caiu no nosso terreno, no nosso solo íntimo, né? A dúvida, a vaidade excessiva, a ganância, o egoísmo, a gente precisa ir lá e limpar, precisamos ir lá tirar para cuidar, né? Isso é uma coisa. Uma outra abordagem, né, continuando com o solo tão bem preparado pelo Alex, é a questão da gente cuidar do modo como a gente nutre, porque as minhocas, elas precisam de matéria orgânica, né, Alex? Precisa colocar restos vegetais, e se a gente usar restos e cascas muito contaminadas com agrotóxico, essas minhocas, elas podem vir a morrer. Quer dizer, a gente precisa de um cuidado muito fino, muito estreito, muito delicado com esse solo. E isso é com a gente precisa desse cuidado muito delicado. E assim como o Alex falou da coletividade, nós, enquanto coletividade, nós estamos vivendo um momento pandêmico,
onde nós estamos cuidando uns dos outros, estando aqui online. Estamos entrando nas casas uns dos outros, né? Estou vendo o Dias da Cruz através do Alex, né? E esse cuidado do coletivo é um modo fantástico de nós cuidarmos da nossa terra. É o momento da gente cuidar da terra do nosso coletivo. As sementes da palavra de Deus, do amor incondicional, elas estão germinando ou não, dependendo do modo com que a gente esteja cuidando desse solo coletivo que a gente está vivendo. Mais do que nunca, nós estamos sendo convidados a nos olharmos e sabermos que essa terra, o nosso planeta é planeta Terra, né? E hoje a parábola é da semente, né? Que oportuno a gente falar de terra, de planeta Terra e da semente, de que a gente precisa cuidar dessa terra como um todo, da terra do nosso planeta, da nossa terra, do nosso foro íntimo, dos nossos sentimentos. Que terra nós somos. E tem uma coisa, né? Antes de eu concluir, passar a palavra para o Ricardo e para o João, né? Eu tenho uma sementeirinha aqui em casa, né? E comprei umas sementinhas. Foi antes do Alex me chamar dos guris, chamou o Alex, o João e o Ricardo me chamarem como convidado. Eu já tinha comprado, né? Era a energia que já estava, né? E aí vieram as sementinhas, coloquei ali, né? E não cresceram, 3 cresceram, eram 6, 3 não cresceram. Eu vou desistir? Não vou desistir, eu vou comprar outra semente, vou preparar a terra, vou ver se eu não botei água demais, se não faltou água, se não tem luz demais, se tem água de menos. O que eu estou querendo dizer? De que no nosso processo de evolução espiritual, a gente está sempre plantando, e mesmo que um momento do dia a gente tenha ficado um pouco espinho, vamos evocar a palavra de Deus, o benefício da prece, nos reharmonizarmos e voltarmos a preparar o nosso terreno para continuar plantando, porque a gente vai plantar pela eternidade, né? Então, era isso, Alex. João, então, Olá. né? Isto. Então tá. Muito obrigado, Ana, pelas tuas palavras, pela tua reflexão. Mais uma vez, é um imenso prazer, uma grande satisfação estar compartilhando esses instantes contigo, a nossa amiga lá tão querida, né, tão firme no propósito do trabalho, de levar, né, algumas palavras, enfim, de fé, de coragem, de incentivo para todos nós. Muito obrigado também ao Alex e ao Ricardo pela companhia. E esse tema, pessoal, falar da parábola do semeador, né? Um tema tão rico, tão belo, mais uma vez, à luz da temática da agricultura, né? Eu acho que é a segunda, terceira parábola que nós trazemos, né, a reflexão, e não por acaso está inserida dentro do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sejam perfeitos, sejam perfeitos. Porque nós, através das sucessivas semeaduras, colheitas, nós estamos buscando nos tornar seres, espíritos melhores. E cada um sabe o quão trabalhoso é essa missão. Cada um aqui sabe o quão difícil é a semeadura, o processo, né, de germinação, né, todo cuidado para que o nosso fruto cresça e seja colhido.
Pois bem, e mais uma vez, Jesus nos trazendo a reflexão de 2000 e tantos anos atrás, ainda tão presente, tão oportuna. Escutando alguns e assistindo alguns vídeos para preparar essa participação, e me chamou muita atenção uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele diz assim, ele traz, e eu não sabia, que a época de Jesus, a prática, né, do semear, era lançar a semente ao solo para somente depois, conforme o processo de germinação, enfim, fosse ocorrendo, se trabalhava a terra. E vejam, nós hoje, no século XXI, temos tanta tecnologia, né, tanto conhecimento para saber onde lançar a semente. E mesmo assim, do ponto de vista material, muitas vezes ela não vinga. E tal qual esse exemplo, essa parábola trazida por Jesus, em que nós vemos quatro estágios, quatro momentos, quatro perfis de solo, de conduta de semeadura, nós podemos ver na nossa realidade atual. Voltando aqui à parábola, a gente tem o primeiro estágio em que todo aquele que ouve a palavra do reino de Deus e não presta atenção, e que abre brechas, e a Ana, de maneira muito oportuna, falou sobre a vigilância. Então, todo aquele que abre brechas para que as influências negativas resplandeçam, tomem conta do seu ser, os seus vícios morais continuem guiando os seus passos de maneira cega, se assemelha àquele que deixou cair a semente ao longo da estrada, de maneira desavisada. Quantas vezes, por descuido, por falta de cautela, por falta de prudência, por omissão, nós deixamos de observar os sinais lançados por Deus nas nossas vidas. Quantas vezes nós deixamos de analisar os acontecimentos, as vivências, fazendo uma reflexão e fazendo, né, a busca do conhecimento que nós já temos, cada um à sua maneira, dos ensinamentos do Cristo. Num segundo perfil, estágio, aquele que deixou a semente cair junto às pedras é aquele que ouve a palavra do Cristo, recebe com alegria, mas por não ter raízes, essa alegria dura pouco tempo. E logo, através das contrariedades, através dos desgostos, se revolta, se desespera e se demonstra desgostoso perante a vida. E vejam bem, nós buscamos muitas vezes ainda o acolhimento. Nós buscamos as palavras de amor, de consolo, as palavras que nos dão conforto, paz, que tiram o peso dos ombros, que tiram o peso da consciência,
nos momentos de dor, de sofrimento. E aí nós somos extremamente receptivos ao auxílio dos irmãos espirituais que estão a trabalho da lei divina, que estão buscando cumprir os ensinamentos de Jesus. Mas, ao mesmo tempo que nós somos receptivos, logo assim que as coisas melhoram na nossa vida, nós tendemos a relaxar. E o relaxamento nos leva ao primeiro estágio, a perder a semente ao longo da estrada. Por omissão, por imprudência, por negligência, por, Ana Bender falou anteriormente, invigilância. Estágio 3, ou contexto terceiro, o que deixou a semente cair entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas é sufocado pelas modernidades e pelas ilusões da riqueza. Por isso, para ele, a palavra se torna sem valor. Nós facilmente nos deixamos ainda iludir pelas paixões que nos cegam. À luz do materialismo, do sentimento de posse, o orgulho e o egoísmo, a mágoa, a raiva, o ego inflado, superdimensionado, a autossuficiência, o desejo de vingança. Nos inebriamos com as coisas da matéria, e vejam, coisas da matéria porque pertencem a este plano material, transitório, portanto. Vejam que o item 2 e o item 3, eles estão juntos e misturados. Muitos de nós nos identificamos com ele. Eu, particularmente, me identifico com um ponto que não está aqui. Eu me identifico com aquele copinho de plástico cheio de algodão no fundo e com um feijãozinho. E que não raras vezes a gente afoga. Eu estou na experiência ainda da pré-escola. Sem falsa modéstia, sem falsa humildade. E o quarto contexto, o quarto cenário. O que deixou a semente cair em uma terra boa é aquele que escuta a palavra. Presta atenção e procura, olhem bem, procura segui-la. E é nele que a palavra produzirá frutos que irão render. Não à toa que estamos dentro do capítulo Sejam Perfeitos. Não no sentido de que nós vamos conseguir atingir a perfeição que não é reservada a nós, a perfeição divina, mas sim a perfeição que nos cabe. E no nosso atual momento, a perfeição que conseguimos alcançar. Com muito esforço, com muita dificuldade. E dentro deste capítulo também nós temos um subtítulo reservado ao homem de bem. E olha que perigo utilizar essa expressão. Porque essa expressão deve ser utilizada com muito cuidado, com muita cautela. Novamente vou citar a Ana, com muita vigilância. E homem de bem não em relação à imagem que nós projetamos no outro, através
nossos julgamentos, dos nossos pré-conceitos e preconceitos. Mas o homem de bem que busca se assemelhar ao exemplo deixado pelo Cristo. E é um convite, pessoal. A vontade que eu tenho é de ler na íntegra, mas eu vou extrapolar aqui o tempo. Mas o homem de bem é aquele que busca praticar a lei de justiça, de amor e de caridade, aceitando todo devidamente planejado, arquitetado e executado e mantido por Deus e por seus enviados. Jesus Cristo atesta. Buscando não fazer o mal, buscando sempre que possível contribuir na prática do bem, com caridade, despretensiosa, que busca contribuir para que as injustiças, as desigualdades sejam minoradas, sejam evitadas, que busca compreender, aceitando, mas trabalhando as dores, as dificuldades, os percalços lançados no caminho, não guardando rancor, ódio, mágoa, raiva, tendo fé, tendo coragem, tendo resignação, perdoando, sem vaidade, dando aos bens terrenos o devido valor e os colocando no seu devido lugar, como meio de evolução. Enfim, respeitando as leis da natureza, respeitando o próximo e buscando desenvolver em si as qualidades que o distingue de um passado de trevas, um passado de espinhos, um passado em que se perdiam as oportunidades ao longo do caminho. Como disse o Alex, como disse a Ana Bender, com a cautela e com a atenção de preparar a terra para dias melhores. E aí, voltando para encerrar o item 4, o contexto, o cenário 4 aqui, o ideal, escutando Cristo, mesmo com tantas vicissitudes, com tantos vícios morais, mas aceitando Cristo, praticando Cristo, vivendo Cristo. E aí os frutos, eles vão ser produzidos. E eu vou encerrar já fazendo um chamado, Alex, para amanhã, para o nosso videocast, que vai falar sobre a arte. Eu vou me permitir, então, parafrasear o cancioneiro gaúcho, que diz que onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Um beijo para vocês. Isso aí, boa noite, pessoal. Obrigado, João. Muito bom estar aqui com vocês, Ana, Alex, pessoal de casa aí. Então vamos lá. Essa parábola, parábola do semeador, ela fala para todos nós, Não tem quem não se identifique aí com um desses cenários aí,
a terra seca, né, as pedras, os espinhos, ou a terra fértil. Porque, na verdade, todo cristão, né, depois que se assume cristão, tem aí entra aí nos conhecimentos, né, da doutrina cristã, seja por qualquer religião, pelo espiritismo, enfim, ele sente a necessidade que essa semente cresça, né? Mas durante a nossa vida a gente vai vendo, né, que a gente olha para trás assim, quantas vezes a semente ou secou, né, ou germinou, mas morreu, né, na verdade. Mas o importante é que a gente, nem disse a Ana lá, que a gente não desista, né, que a gente continue aqui, né, pronto a receber essa semente, porque se Jesus não desiste de nós, né, se Deus, os bons espíritos não desistem de nós, quem somos nós para desistir de nós? Então, sigamos em frente. Então, né, o espiritismo, o cristianismo, né, bem compreendido e bem vivenciado, né, vai levar o homem a desenvolver, né, todas as qualidades morais necessárias para o seu progresso. E essas qualidades, ou o esforço que fazemos para conquistá-las, é que vão caracterizar o bom cristão, ou o bom espírita. Né? Tanto faz, né? Bom cristão, bom espírita, porque na verdade é tudo a mesma coisa, né? Então, muitos de nós, né, apesar de sermos aí algumas vezes até profundos conhecedores aí dos ensinos da doutrina, do evangelho, de já acreditarmos aí na existência dos espíritos, na vida após a morte, na lei de causa e efeito, enfim, nós ainda não conseguimos internalizar esses ensinamentos na prática, né? Na prática da nossa vida diária. Seja em casa, no trabalho, na escola, né? Ou simplesmente com aqueles que passam por nós durante o nosso dia, né? A maioria de nós ainda não consegue transpor esse abismo, né? Esse abismo que existe entre a teoria, entre o conhecimento e a prática. E por que que isso acontece? Essa é a pergunta que a gente se faz muitas vezes, né? Onde será que está a minha dificuldade, né? Aonde eu estou errando, né? Na verdade, será que é por falta de clareza da doutrina espírita? Com certeza não, né? Uma vez que a doutrina espírita, ela não se utiliza de linguagens figuradas, né, que possam dar margens a falsas interpretações. Né, bem pelo contrário, o próprio Espírito de Verdade vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer assim, ó, o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva, sem figuras ou alegorias. Né? Então, pessoal, a essência da doutrina espírita está justamente na sua clareza. E é daí que vem a sua força, porque ela vai explicar as coisas de uma maneira fácil e acessível a todos. Né? O Espiritismo não possui nada de misterioso, né? Os seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto, né? Está tudo lá nos livros, né? Ao acesso de qualquer um que queira saber, né? Que queira conhecer, que queira aprender. Então, seria necessário, né, para internalizar esses conhecimentos e colocá-los em prática algum tipo de inteligência fora do comum? Obviamente que não, né, pessoal? Porque existem homens reconhecidamente aí capacitados intelectualmente, né, cheios de títulos, doutores, que têm extrema dificuldade de praticar o evangelho. Enquanto tem muitas pessoas extremamente simples, né, com pouco estudo, às vezes não sabem nem ler e escrever, mas que são verdadeiros exemplos, né, de abnegação e de boa vontade
no trabalho cristão. Mas então por que ainda eu não consigo praticar, né? Eu não consigo praticar aquilo que eu aprendo lá na casa espírita, que eu aprendo lá no grupo de estudo, que eu aprendo aqui nas palestras. Por quê? Como eu disse antes, né, pessoal? Muitos de nós já são profundos conhecedores dos ensinos doutrinários, dos ensinos evangélicos. Porém, parece que ainda não nos demos conta das consequências morais, né, das consequências morais que surge desse intercâmbio, né, entre o plano espiritual e o plano dos encarnados, né, entre o plano dos espíritos e o plano dos espíritos desencarnados e dos espíritos encarnados. E é aí que muitos ficam pelo caminho, né? É aí que muitos se perdem. Muitos buscam, né? Dá um exemplo assim, né? Muitos buscam no espiritismo, né? A mensagem dos espíritos, né? Buscam lá mensagens, cartas, né? Do Dr. Bezerra, né? Da Joana de Ângeles, de espíritos ilustres, né? Buscam lá cartas de familiares, desencarnados, enfim. Muitos se maravilham lá com as manifestações espirituais, com as cirurgias pelo espaço, com o receituário mediúnico. Claro que tudo isso é maravilhoso e muito bom, mas isso não é tudo. É preciso ir além, né? O próprio Evangelho segundo o Espiritismo ele vai nos dizer, né, que para essas pessoas os laços que as prendem, vou ler aqui para gente. Para essas pessoas, os laços que as prendem às coisas da terra ainda são muito fortes para que elas vejam além dos fenômenos. A crença nos espíritos para essas pessoas é simples fato que não modifica em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz, ainda insuficiente, para orientá-las pelo caminho da autotransformação. E é isso, né, pessoal? Isso aí, né, pessoal? As pessoas se apegam mais aos fenômenos que lhes parecem interessantes e divertidos do que a moral, né? As questões morais, que lhes parecem banal e monótono. É claro, né, pessoal? É claro que se sentir atraído, né, pelos fenômenos ou simplesmente já estudar os princípios da doutrina é um passo importante, né? É um primeiro passo para que a gente possa dar os passos seguintes. Mas, como eu disse antes, né, de qualquer forma, não é suficiente. A gente precisa ir além disso, né? A gente precisa vivenciar isso que a gente aprende, né? E é muito importante, né, pessoal? Porque se a gente está na casa espírita, né, se a gente lê os livros, as mensagens, os ensinamentos, a gente vai aprender lá o quê? A gente vai aprender que o que a gente faz aqui na nossa encarnação, aqui na Terra, né, como encarnados, vai influenciar diretamente a nossa vida, a nossa saúde física, a nossa saúde mental, e é tudo aquilo que a gente faz de bom e aquilo que a gente faz de ruim. Do que a gente faz aqui na Terra vai influenciar as nossas companhias espirituais, os bons, mas também os ruins, desde, né, da natureza dos nossos atos, dos nossos sentimentos. Do que a gente faz aqui na Terra vai depender a nossa situação no plano espiritual depois que a gente desencarnar. Então vejam, pessoal, que existe, sim, né, uma responsabilidade. Quanto mais a gente se adentra nos conhecimentos espíritas, mais aumenta a nossa responsabilidade. Já disse Jesus, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, quanto mais a gente sabe, mais aumenta a nossa responsabilidade. Então, por isso que a gente precisa praticar aquilo que a gente aprende. Por quê? Porque maiores serão as consequências do que a gente faz ou do que a gente deixa de fazer. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, né? Por isso que é tão importante a prática do que a gente aprende, né?
Então, é como eu disse antes, né? É isso que vai levar os homens finalmente, né? Essa maneira de pensar que vai levar os homens finalmente a se transformarem, né? Moralmente. Né? A educação dos sentimentos, a nossa tão conhecida e reforma íntima. Isso é muito interessante, né, pessoal? Porque quando o homem se permitir, né, ser tocado, né, no coração por esses ensinamentos, né, é como diz o Evangelho lá, é como aquele que ouve a música, né, que ouve os acordes lá dos instrumentos e se comove, né, se comove com aquilo, e não aquele que ouve lá a música, os acordes, os instrumentos e só escuta o som. Existe uma diferença. Então, quando a gente realmente se comove, deixa essa semente do evangelho, né, brotar no nosso coração e crescer, naturalmente, a gente vai se sentir fortalecido na nossa fé, na nossa coragem, na nossa esperança, né, na nossa força, no nosso bom ânimo, né, na nossa capacidade de compreender, de tolerar, né, de respeitar, de perdoar e, finalmente, né, de amar, né, pessoal? Então, a gente precisa levar isso, né, com a gente, né, na nossa vida diária, né? Teve um estudo, tem uma história, né, de que um estudioso queria fazer um trabalho lá, né, acadêmico, enfim, e ele foi entrevistar alguns trabalhadores da construção civil. E ouviu muitas respostas lá, né? Ele perguntou o que a pessoa achava do seu trabalho, né? Trabalhadores da construção civil. E ele separou 3 respostas, assim, que meio que resumia as respostas gerais. O primeiro respondeu assim, né? O que você acha do seu trabalho? E ele carregando tijolo, né? Ele disse, trabalho demais, recebo pouco, né? Isso aqui é trabalho escravo, né? E continuou caminhando, resmungando e reclamando do seu trabalho. O outro, né, o segundo, que representava ali uma grande parte daqueles trabalhadores, respondeu assim: meu trabalho eu trabalho por necessidade, né? Eu preciso desse trabalho, né? Eu preciso pagar as contas, preciso sustentar a família, né? Preciso pagar né, comida, roupa, enfim, necessidade. E o terceiro, né, que representava também alguns trabalhadores, que responderam assim, que respondeu assim: o meu trabalho, né, eu vejo o futuro dessa cidade, né, porque cada prédio que eu ajudo a construir, eu vejo o progresso, né, a cidade crescendo, a cidade ficando mais bonita. Então, pessoal, esses trabalhadores podem muitas vezes representar nós, né, como a gente vê a nossa vida, né? Se a gente vê a nossa vida como uma obrigação, se a gente vê a nossa vida como uma necessidade, ou se a gente vê uma vida como oportunidade. Vejam que apenas trocando a lente, né, nossos óculos, né, e vendo a vida por um outro prisma, a gente pode rapidamente trocar, né, o modo como a gente vê o mundo. Então, pessoal, quando a gente resolve ser cristãos, nós assumimos a responsabilidade do esforço por nos melhorar. Porque isso é ser cristão, né? Ser cristão não é dizer, né, não é usar o símbolo do Cristo, né? Usar a camiseta lá, né? Deus é fiel, né? Botar o adesivo no carro, né? Isso não é ser cristão. Ser cristão é assumir a responsabilidade da melhora íntima, né? Então, é assumir, né, a nossa encarnação, a maneira como nós vemos a vida, como uma oportunidade de ajudar, né, de construir, de melhorar, né, a nossa vida e de todos aqueles que passam por ela.
né? Então, isso é importante, né, pessoal? Como diz Kardec lá, né, o verdadeiro espírito é conhecido, né, pela sua transformação moral, mas principalmente pelo esforço que faz para domar suas más tendências, né? Então, pessoal, você reconhece um bom cristão, né, um bom espírita pelas suas obras, né? E não pelo que ele sabe ou pelo que ele acredita, né? Saber, né? Então, é isso, né, pessoal? Então, é que nem tem aquela história, eu estou terminando já, tem aquela historinha, né, que está lá no livro Momentos de Ouro, chama, aí o título da história é a Diferença, que esse livro é do Chico Xavier, né, e Irmão X. Então, lá, o Dr. Bezerra está lá, né, trabalhando numa casa espírita, e aí um irmão desencarnado lá da equipe espiritual chega para o Dr. Bezerra de Menezes e pede para falar com ele. E ele diz, eu não aguento mais, né, eu não aguento mais essa hipocrisia, né, essa hipocrisia que domina o espiritismo, né, ele diz assim. E falo isso por mim, né, falo isso por mim, em tom de desabafo, né. Doutor Bezerra, eu não me sinto, né, eu não me sinto apto, né, a ser cristão, né, espírita cristão, porque ainda sinto muito egoísmo, ainda me sinto muito orgulho, né, me melindro muito facilmente, né, muitas vezes fico muito chateado e fico irado, né, brigo, né, respondo com falta de educação, né, me altero com qualquer coisa, né, e começou, né, a falar vários defeitos dele ali que ele mesmo não se suportava, né, frente à responsabilidade, né, de se melhorar. Aí o Dr. Bezerra de Menezes falou assim para ele, meu irmão, tudo isso que você disse, eu também tenho, igualzinho, né, todo esse sentimento. E aí o rapaz falou, mas como, doutor? Você? Né? Sim, eu sinto tudo isso que você disse, né? Mas antes de eu ser espírita cristão, eu corria em direção a todas essas coisas. Mas agora, que eu sou espírita cristão, eu sempre procuro me lembrar, né, que eu preciso correr, né, de todas essas coisas. E aí ele conclui assim, né, viu só? É um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Né? Então, essa é a moral, né, pessoal? Precisamos reconhecer, né, as nossas falhas, reconhecer que ainda somos imperfeitos, se a gente quiser melhorar, né? Ninguém melhora aquilo que não sabe o que melhorar, né? Isso é reforma íntima, né? A gente se reconhece imperfeito e começa a melhorar aquilo que a gente consegue enxergar em nós, né? Então é isso, pessoal, façamos por merecer, né? Nos esforcemos, né? Aí vamos deixar essa semente crescer dentro de nós e sejamos felizes. Muito obrigado. Legal. Show, Ricardo. Bom, muito bom. Muito bom. Ricardo, como sempre, pedagógico, né, João? Sempre pedagógico, né? Então é fantástico aí. Então acho que hoje aproveitamos muito bem. Eu queria ter ouvido um pouquinho mais a Ana, mas eu acho que eu falei demais, a Ana ficou constrangida ali. Ah, mas vou ter que fazer uma outra só com a Ana agora. Não, foi perfeito. Não, tá bom, tá né? Eu ia colocar ali para comentar que a complementaridade está na diversidade, né? Cada vez que se visita um tema, a gente olha sob diferentes ângulos, né, diferentes olhares, e se da semana que vem a gente voltasse para a parábola,
seria completamente será, né? Tantas vezes quantas, porque o nosso solo está diferente. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço também, acho que os meninos também adoramos a tua presença aqui conosco, foi maravilhoso. O pessoal aí vibrou aí, gostou, gente. O pessoal tava com saudade de te ver. Que bom que a gente tem essa ferramenta, né, que a gente pode bater um papo aí e o pessoal conosco. Muito boa mesmo, muito boa mesmo. Maravilhoso. E então agora estamos encerrando, né? Mas já pedi para o pessoal, não esquece ali, que nem a Michele lembrou, deixa o like aqui embaixo no vídeo, gente, ajuda o canal do Dias da Cruz. Você que não se inscreveu, ainda se inscreve no canal. Custa se inscrever no canal, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda o canal do Dias da Cruz a ficar bem legal. Aí, lógico, vamos deixando lá. O pessoal escrevendo, pessoal parceiro. Muito obrigado, pessoal, pela participação de todos aí no chat. Sempre nos ajuda muito, nos motiva demais, né? Estamos aí chegando ao término, então, do nosso encontro de hoje. E vamos pedir para a Ana fazer a nossa prece de encerramento. Ana, pode ser? Então, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, agradecermos tantas bênçãos que nós recebemos no nosso cotidiano, muitas bênçãos do dia de hoje, estamos aqui, termos fé, sermos amparados pelos nossos mentores espirituais, termos nossas casas, o alimento, a saúde e pedirmos ao nosso Pai, aos nossos mentores queridos, que cuidem e protejam das pessoas que estão adoecidas, dos familiares e todos aqueles em dificuldades emocionais, materiais, de que a fé, o alento na vontade do Pai, a fé na semente que é plantada diariamente, na amorosidade com que somos regados, a amorosidade do nosso Pai, nos guie ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana. Agradecer a Casa de Dias da Cruz que nos acolhe fisicamente, espiritualmente, online, nesse momento. E assim, com toda essa gratidão, damos por encerrado esse encontro da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, seja obrigado a todos que estiveram conosco. Lembrando que amanhã tem videocast lá pelo canal Alex Manzoni com Luiz Carlos Preto. Vamos falar sobre arte e espiritualidade. Não perde, tá bem legal. Nós vamos mandar os links aí, né? Tá todo mundo convidado para participar conosco amanhã, dar o seu oizinho lá. Né, pessoal, aqui, olha eu achei também, José, eu achei. O José Luiz está dizendo aqui, o tempo passou rápido. Ó, ali, ó. Vamos até a próxima, então. Agora aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem aqui um pedido aqui da Jeane, ó. Olha aí, Ana, ó. Outra com a Ana, ali, ó. Vamos ter que fazer outra com a Ana, então. Vamos chamar de novo. O pessoal tá pedindo, né? Tem que fazer. Então, é isso aí, pessoal. Que assim seja, tudo. Só agradecimento para vocês. Então, vamos encerrar aqui. Vamos lá para aquele botãozinho lá que a minha professora de inglês fala que eu não sei dizer direito, que é End Broadcast. Vamos apertar aqui.